Olá, professor. Meu nome é Brenda Letícia. Meu grupo ele é composto pelo Cauã e pela Victoria Cecília. É, a gente avaliou a nossa redação pelas competências exigidas pelo Enem, que são 5 competências. É, e, no geral, acreditamos que a nossa redação mereça 760 pontos. É, porque pecamos em alguns detalhes que, infelizmente, quando a gente avaliou novamente, passou despercebido na primeira vez. Então, eu vou falar um pouco sobre a primeira competência. A primeira competência, ela fala sobre demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E, ela cerca aquelas regras gramaticais, ortografia e etc. E aqui eu marquei com cores para evidenciar bastante é, os nossos erros. E foi o seguinte: o primeiro foi os erros ortográficos, né? Que esse o estudo do IBGE evidencia que era para ser evidenciam no plural. O Wi-Fi também, ele foi um erro ortográfico que não prestamos muita atenção porque faltou o hífen. É, a, o outro foi o pleonasmo, né? Que aconteceu aqui, no juntamente com, né? São praticamente a mesma coisa. O outro foi o erro gramatical, que faltou, né? A vírgula na. Porque a conjugação ela deveria ser separada pela vírgula, a conjugação pois. E aqui o pois o, pois não, pois os. E foi basicamente isso. Então acredito que né, essa competência, avaliando ela de 0 a 200, como é avaliado no Enem, ela mereça 80 pontos. Bom, eu sou o Cauã e eu fiquei com a segunda competência e a terceira competência. A gente vai explicar o porquê que a nossa redação tirou 760. Os erros não foram no texto, na estrutura do texto, foram mais os erros gramaticais mesmo, mas a gente mostrou uma excelente compreensão do tema. A gente não fugiu em em nenhum momento do tema principal, que são os problemas relacionados à educação na pandemia. A gente citou o financeiro das famílias, a gente citou a internet, que é a principal ferramenta que está sendo usada agora, né, em questão de EAD, escolar, ferramenta escolar. A principal ferramenta são os celulares e a internet. A gente defende esse ponto. A gente traz no começo, ó, onde está circulado em azul, onde as letras são azul, a gente traz esse argumento e a gente defende ele até o final, de uma forma muito clara e mostrando que a gente compreendeu realmente o tema. E essa é a segunda competência. A gente tirou 200 nesse quesito porque a gente, como eu falei, né, mostrou uma compreensão exímia do texto. E a gente também teve um repertório sociocultural, a gente trouxe essa citação, o texto, a estrutura do texto está certa, que é a introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão no final. Não está muito grande, está de forma clara o texto. A gente citou muito bem os argumentos em cima de azul, que são os circulados de azul, e a citação está circulado de laranja. Vou passar para a terceira competência. Bom, na terceira competência, que é a argumentação, nós também tiramos 200 pontos, porque como eu já tinha falado, né, já havia dito, a gente soube argumentar muito bem. Eu citei, né, está circulado nossas argumentações, ó. Em cima é o argumento é o principal, é o que a gente vai defender, o que está de roxo é o que a gente vai defender durante a redação inteira. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito de educação como inerente a todo cidadão brasileiro. Entretanto, observe-se a ausência dessa garantia em meio à pandemia, configurando-se como um grave problema inconstitucional. A gente vai defender isso durante o texto todo, que está de rosa. Também tem outras partes, mas são as principais. A gente também organizou as informações de forma muito clara,
que a gente citou as mais importantes primeiro e deixou as menos importantes para o final. O que tá de rosa vai estar trazendo o porquê do de roxo. Estudos do IBGE evidenciam que cerca de 4,3 milhões de estudantes entraram na pandemia sem conexão à internet, sendo que 4,1 milhões da rede pública. Problema esse acarretado de questões financeiras, falta de conhecimento na utilização e indisponibilização do eletrônico. Os alunos que não detêm desses aparelhos têm sofrido severos impactos na aprendizagem escolar, juntamente com a ausência de um profissional especializado. Ou seja, a gente defendeu o que a gente citou lá em cima, né? Que era por causa da pandemia, a gente está sem educação e também o problema na educação que é a internet, né? E o que está de azul também está explicando como se fosse uma terceira divisão. 4,3 esses são os argumentos. 4,3 milhões de estudantes entraram na pandemia sem conexão à internet. Contudo, famílias carentes ficam entre comprar alimento ou um aparelho eletrônico. De mesmo modo, roteadores Wi-Fi estão fora de orçamento de tal grupo familiar. Assim persiste um conhecimento prematuro e de baixa qualidade, onde afeta essas e futuras gerações, tanto economicamente quanto na evolução da sociedade. Ou seja, a gente soube argumentar muito bem. Por isso, nós tiramos 200 na segunda e na terceira competência. Sou a Brenda Letícia e eu vou falar sobre a quarta competência, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E eu acredito que essa competência mereça 120 pontos por conta da repetição de palavras, que eu destaquei em verde aqui. Foi utilizado muito estudantes. E isso acaba atrapalhando, né, a coesão da redação, acaba deixando meio difícil, né, de ser interpretado corretamente. Mas, no geral, o uso dos conectivos está correto, porque ele exige, né, que seja um texto bem articulado, organizado por parágrafos bem construídos e que também, né, obedeça aquele encadeamento de introdução, desenvolvimento e conclusão. Que eu acredito que o meu trio, nós conseguimos fazer isso muito bem, mas pecamos na repetição de palavras e de termos, né? E conseguimos, sim, estruturar bem o nosso texto, mas, infelizmente, nessa competência, nós merecemos 120 pontos. Oi, professora, é a Victoria Cecília. Então, a quinta competência que o Enem exige é a proposta de intervenção, que tem que ser uma proposta bem detalhada, bem estruturada, respeitando os direitos humanos. E a nossa, apesar de ter erros de ortografia e alguma repetição de palavras, etc., foi uma proposta de intervenção bem elaborada. Primeiramente, respeitando os direitos humanos, de acordo com o tema, que o tema é os problemas relacionados à educação na pandemia. Uma proposta detalhada, porque aqui fala estratégias de investir na aquisição do acesso à internet, dispositivos digitais, de acordo com o número exato de estudantes necessitados, como celular, tablet, computador, para serem utilizados nesse período caótico, né, que é a pandemia, como foi citado no tema, como foi proposto o tema. E um projeto que dê chips de celulares para os estudantes e um auxílio mensal para poder fazer a recarga nesses chips. Foi um texto bem articulado e sugerindo uma iniciativa coerente, como eu já citei aqui, que é
né, disponibilizando internet celular por meio de chip e etc. E atuando assim na realidade e concordando com os direitos humanos, né, e etc. E é isso. Então, a nossa quinta competência, né, não tá 100%. Então, eu daria para ela 160 pontos.